Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando. Eu quero apresentar para vocês a última parte do nosso curso. Como tem na ementa, a gente vai conversar sobre a globalização, modelos de desenvolvimento. E para começar, eu queria apresentar um argumento que está no texto História do Plano Real, de um autor chamado Luiz Filgueiras. Ele apresenta as condições no panorama internacional que permitiram o sucesso do Plano Real. E não é o nosso foco aqui o Plano Real, mas o que eu acho interessante desse texto é que ele conecta a globalização com outros dois fenômenos que se entrelaçam: a reestruturação produtiva e o neoliberalismo. Então, é um texto muito interessante porque ele apresenta essa conexão, esses fenômenos entrelaçados, como é que isso aconteceu. E, e é um texto escrito nos anos 90, portanto, no auge desse processo. Então, isso é diferente ler um texto feito no auge de um processo, de um texto feito de um processo que já terminou. Então, é muito interessante por esse motivo. Então, muito bem. A ideia do texto é o seguinte: a nova etapa do capitalismo mundial, que tem vários nomes, tem gente que chama de fase neoliberal do capitalismo, tem gente que chama de fase do capitalismo contemporâneo, não interessa o nome. A questão é que a partir dos anos 80 do século XX ocorre uma transição. O capitalismo muda de etapa, ele entra numa nova fase. Nessa nova fase, como eu já disse, tem três fenômenos entrelaçados: o neoliberalismo, e aqui o neoliberalismo entendido como um aspecto ideológico, como a reemergência de uma ideologia liberal, e também como um conjunto de políticas. Ou seja, o neoliberalismo, portanto, ele existe no plano das ideias e também no plano das políticas. Isso é importante perceber, mas, ao mesmo tempo, ele só é possível, ele surge, ele ganha hegemonia quando ocorre o processo de reestruturação produtiva, que a gente vai ver daqui a pouco, que se articula com o processo de globalização. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso acontece e quais são os traços gerais desse processo. Primeiro é o seguinte: esse neoliberalismo, é uma abordagem nova para o liberalismo clássico. Ele ganha hegemonia a partir dos anos 70 e essa hegemonia no plano das ideias, ele vai passar a ser efetivado, digamos, na prática nos anos 80 em diante, mas ele tem origens históricas. O novo liberalismo ele tem origens claras no liberalismo clássico, que era uma resposta, numa determinada fase da sociedade, a o autoritarismo da fase anterior. Então, o liberalismo clássico ele é a defesa absoluta do papel do indivíduo na história. Ele se entende o indivíduo como a célula elementar de constituição da sociedade. E a instância responsável pela harmonia das ações individuais é o mercado. Ou seja, a metáfora do Adam Smith da mão invisível é essa ideia de que o mercado é capaz de promover a melhor organização possível das interações entre os indivíduos. E o liberalismo clássico está associado com as revoluções burguesas, que significavam a supressão do poder absoluto dos soberanos. A constituição dos estados modernos, e aqui é um processo que ocorre especialmente a partir da independência dos Estados Unidos, a partir da Revolução Francesa, a constituição desses estados modernos significava o fim de uma forma de Estado antiga,
que é a forma do Estado absolutista. Portanto, é nesse arcabouço que surge o liberalismo clássico. E nesse arcabouço existe uma tensão. Se por um lado existe a defesa absoluta do indivíduo, por outro lado, se assiste à conformação de estados soberanos, os estados modernos. Então existe uma tensão, uma oposição entre Estado e indivíduos, na medida em que o Estado é uma forma de autoridade, é uma forma de soberania que, em algumas circunstâncias, pode sobrepor o interesse dos indivíduos. Então, como que os teóricos do liberalismo clássico abordavam essa questão? Com a ideia da garantia dos direitos naturais, ou seja, a ideia de que alguns direitos são naturais aos indivíduos e são invioláveis. O direito de propriedade, o direito à livre contratação, o direito ao livre comércio, o direito à livre produção. Ou seja, a ideia de que se o indivíduo quiser abrir uma fábrica, um comércio, e quiser contratar pessoas, ele tem um direito, ele não precisa pedir autorização para o Estado para montar um negócio, o que quer que seja. No plano internacional, essa abordagem ela se expressa na teoria das vantagens comparativas, ou a ideia de que as economias, diversas economias nacionais deveriam se estabelecer comércio entre si, e comércio livre, na medida em que isso proporcionaria a melhor resolução para as próprias sociedades nacionais. Ou seja, as sociedades nacionais não precisam se enclausurar em barreiras construídas com tarifas, com protecionismo de diversos tipos, porque isso não gera o melhor resultado possível. Então, o que está sendo colocado por esse liberalismo clássico é uma ideia de que o capitalismo ele é uma forma de sociedade natural. A ideia de que a organização via mercado é a melhor forma possível. E essa naturalização do capitalismo ela se expressa em várias instâncias. Por exemplo, se vocês lembrarem do Ricardo, quando ele apresenta o caçador com suas ferramentas e chama isso de capital, é uma ideia de que, ou seja, o capital é simplesmente uma ferramenta e não uma relação construída historicamente. Então, essa é uma ideia importante do liberalismo clássico que vai ser retomada com o novo liberalismo, com o neoliberalismo. O neoliberalismo, portanto, ele surge num contexto histórico completamente diferente do contexto histórico do liberalismo clássico. Mas, ao mesmo tempo, tem completudes, tem aspectos que se completam. Por exemplo, o neoliberalismo reivindica uma reação contra uma outra forma de Estado, que era o Estado intervencionista, o Estado keynesiano, o Estado social-democrata, que se estabeleceu e teve o seu auge no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o neoliberalismo, assim como o liberalismo clássico era uma reação a um Estado autoritário, o neoliberalismo ele é também uma reação contra uma forma de Estado que se enxergava como uma forma de Estado também igualmente autoritário, na medida que ele intervém nas relações individuais. Então, a reação neoliberal é que o estado de bem-estar social, o estado keynesiano, digamos assim, construído no pós-guerra, ele interfere no funcionamento do mercado e, portanto, ele limita a liberdade humana. A liberdade humana, ela se estabelece pelo mercado e, se existe um Estado que interfere nesse funcionamento, ele provoca distorções de todo tipo. Ao mesmo tempo, a reação neoliberal é uma defesa de que a desigualdade entre os seres humanos é natural e é a base da liberdade e da concorrência, ou seja, os indivíduos eles não
buscariam melhorias produtivas, por exemplo, se não houvesse desigualdade. Então, aqui é uma reação a um estado de bem-estar social que, de alguma maneira, promovia políticas de igualdade social, uma busca, isso estava presente num discurso social-democrata, uma busca por uma igualdade social, algo assim, e, ao mesmo tempo, uma crítica ao socialismo real que estava em vigor em boa parte do mundo. Portanto, nessa reação, o Estado ele tem um papel muito simples na ideologia neoliberal, que é, primeiro, defender a estabilidade da moeda e, segundo, garantir o cumprimento dos contratos e garantir a livre concorrência. As políticas neoliberais, portanto, então saindo do plano das ideias, chegando no plano das políticas neoliberais, as políticas neoliberais elas estão baseadas na livre concorrência, que se expressa na desregulamentação geral e do mercado de trabalho, ou seja, eliminar as regras, os regulamentos, eliminar as barreiras à livre circulação do capital e promover abertura comercial e financeira ao longo do mundo para exatamente permitir essa livre mobilidade de capitais e mercadorias sem interferências dos Estados nacionais. Então, esse é um pilar importante das políticas neoliberais. Um segundo pilar é a questão social. Como se resolveria a questão social, a questão da pobreza? Através do mercado. Então, as políticas neoliberais, elas têm uma resolução da questão social através do indivíduo. Então, o exemplo mais clássico disso para mim é o Bolsa Família, por exemplo. Bolsa Família é uma transferência direta de renda e cada indivíduo faz o que quiser com aquela renda. É um tipo de política social neoliberal, portanto, que tem um foco no indivíduo e cuja resolução dos seus problemas ocorre através do mercado. Vejam que é um tipo de política social diferente de políticas coletivistas. Por exemplo, políticas universais, como o Sistema Único de Saúde, que atendem todo mundo, independentemente da renda, do acesso ao mercado. E no plano da política, o neoliberalismo ele se expressa, pelo menos naquele contexto, dos anos 90, na defesa da democracia representativa, do Estado de Direito, para garantia de direitos individuais. Então, esse é o ponto. E o que está por trás dessas políticas é a ideia de que a sociedade é o somatório de indivíduos. Portanto, o que nos resta fazer é permitir que os indivíduos se expressem o mais livremente possível. Bom, tudo bem. Se embora a defesa ideológica e política do neoliberalismo seja essa, por outro lado, o que a gente assistiu por governos reconhecidamente neoliberais era muitas vezes intervenção estatal. Como justificar, então, que alguns governos, alguns estados intervêm economicamente e, mesmo assim, a gente afirma que eles são neoliberais? Porque todas essas intervenções por parte do Estado vão sempre numa mesma direção, que é a defesa do livre mercado. Ela é sempre justificada como passageira. Olha, a gente está intervindo nos mercados, mas é uma intervenção passageira necessária para a preservação e defesa do livre mercado. E a direção dessas intervenções é sempre, segundo o Filgueiras, o fortalecimento do capital na sua correlação de forças com o trabalho. E aqui me parece bastante emblemática, por exemplo, a reforma trabalhista que foi implementada alguns anos atrás, 2016, se eu não me engano, pelo governo do Michel Temer ainda. Então vejam, para resumir, qual é a diferença do liberalismo para o neoliberalismo? O liberalismo afirmava o novo contra o velho, já afirmava um modo de produção capitalista, aquilo era novidade, contra o velho, que é a produção corporativa, aquela produção
sem a liberdade de circulação, de contratação, etc. O neoliberalismo, por outro lado, está afirmando o velho, que é exatamente o capitalismo, que já existe, que já está dado. Em compensação, o liberalismo afirmava o novo, o capitalismo era a novidade. E isso fazia com que o liberalismo anunciasse a modernidade. Era a modernidade estava chegando com o capitalismo. E o neoliberalismo, como essa modernidade já está dada, o que ele anuncia? A pós-modernidade. E isso significa, nos termos do Filgueiras, que enquanto o liberalismo tinha um caráter progressivo, ele era progressista, comparado com a forma de sociedade antiga, o neoliberalismo ele tem um caráter regressivo. Muito bem. Essa dimensão política e ideológica do neoliberalismo, ela tem uma base, ela ganha hegemonia a partir de uma base material. Estava acontecendo alguma coisa no capitalismo que permitiu a hegemonia desse novo liberalismo. E que coisa era essa? Era, nos anos 70, uma violenta crise econômica nos países centrais. Que tipo de crise é essa? É a crise do Fordismo, segundo o Luiz Filgueiras. Então, para entender essa crise, vamos recapitular rapidamente o que era o Fordismo. O Fordismo era a organização do trabalho através de métodos tayloristas com produção em larga escala. No Fordismo ocorre então o exemplo da esteira de produção, certo? É o exemplo mais clássico do Fordismo. E através do Fordismo ocorre um aumento da produtividade. Produz-se muito mais coisas com a redução dos custos de produção, através exatamente do aumento de produtividade. Mas se produz cada vez mais coisas, é necessário que haja consumo para essas coisas. Portanto, o aumento real de salários era uma necessidade para que aquele aumento da produtividade conseguisse ser realizado. Então, ocorre no Fordismo, no plano da política, uma defesa dos sindicatos, porque os sindicatos permitiriam ou forçariam a divisão dos ganhos de produtividade. Ou seja, o ganho de produtividade não ficaria só restrito com os lucros, o ganho de produtividade também se repartiria e geraria aumento real de salários. E, de fato, o período do pós-guerra até os anos 70 é tido como a época de ouro do capitalismo, por esse motivo, dentre outros. Então, a inclusão social que ocorre no período do Fordismo é uma inclusão que garante o mercado consumidor. Portanto, existe um pacto social, digamos assim, entre capital e trabalho. Capital tem uma solução, digamos, ganha-ganha, que se configura no welfare state, no estado de bem-estar social, no keynesianismo, etc. Então, o Fordismo, ele é, para o Filgueiras, uma forma de organização da sociedade. É uma determinada forma de organização da sociedade. Como que essa forma de organização da sociedade entra em crise? Entra em crise no plano doméstico dos países desenvolvidos com a redução do crescimento e a diminuição da produtividade nos anos final dos 60 e ao longo dos anos 70. Essa redução do crescimento se transforma numa crise daquele pacto social. Não era mais possível, com uma diminuição do crescimento e da produtividade, não era mais possível manter aquele pacto ganha-ganha. E isso vai se expressar na derrota dos governos que defendiam esse pacto social, que eram os governos capitaneados pelos partidos social-democratas. Então, ocorre o agravamento da disputa distributiva entre lucros e salários, o que significa um repasse dos custos aos preços. Ou seja, essa disputa distributiva significa o seguinte: você tem um choque de custo, ele automaticamente é repassado para os preços. Se
é possível fazer isso, o choque de custo se transforma numa redução de salários reais através da inflação. Tanto a inflação é uma disputa distributiva e ela se exaspera nos anos 70 exatamente como um aspecto desse conflito distributivo. E, ao mesmo tempo, ocorre a desaceleração do crescimento, como eu já mencionei, leva a uma diminuição da arrecadação tributária e, portanto, a uma crise fiscal nos países desenvolvidos. Isso coloca em xeque o welfare state, que dependia de arrecadação e dependia de condições fiscais para ser implementado. Então, essa crise ela exigiu uma solução. No plano internacional, tem o fim de Bretton Woods, 71, tem o período de instabilidade econômico-financeira e 73 e 79 tem as crises do petróleo. As crises do petróleo produzem esses choques de custo que vai se refletir, vai gerar uma crise inflacionária. Mas vejam, a crise inflacionária não é apenas pelo choque do petróleo, é porque o conflito distributivo já estava instalado, que fazia com que o aumento de custos seria automaticamente transformado em aumento de preços. E em 1979, com a elevação da taxa de juros americana, a chamada doutrina Volcker, ocorre a crise, o choque final contra o Fordismo e a social-democracia. Muito bem, como que se responde, como que o capitalismo respondeu a essa crise? A crise do Fordismo, que se expressa nessas várias dimensões. Primeiro, com a reestruturação produtiva. Você tem uma crise de lucratividade, é isso que está em jogo. Essa crise de lucratividade força as empresas a mudarem o processo produtivo. É isso que se chama de reestruturação produtiva, é a incorporação de novas tecnologias no processo produtivo. E isso vai ser necessário em função daquela crise de lucratividade que se estabelece no final dos anos 60 e ao longo dos 70. Mas uma segunda resposta à crise do Fordismo é a globalização. A globalização como processo de, em primeiro lugar, relocalização industrial. As grandes empresas dos países desenvolvidos, em função desse conflito distributivo, espalham as fases iniciais do processo produtivo por países periféricos que tinham salários mais baratos. Então, e vou desenvolver esses dois pontos agora na sequência. E o que é importante perceber é que essas duas respostas, a reestruturação produtiva e a globalização, se sustentam ideologicamente na doutrina liberal. Essa é uma questão muitíssimo importante. Ou seja, a defesa do livre comércio, das reformas que desregulamentavam os mercados, são sustentadas ideologicamente pela doutrina neoliberal. Então, a reestruturação produtiva, o que a gente está chamando de reestruturação produtiva aqui? Uma reestruturação na produção, uma reestruturação, digamos, microeconômica. Ela tem uma ótica setorial, que é o aumento de investimentos nos setores de ponta, nos setores que estavam nascendo naquele período, os setores de informática, biotecnologia, etc., a modernização de setores dinâmicos, setores automobilísticos, petroquímica, etc. E, em função disso, o declínio dos setores tradicionais, setores têxtil, siderúrgico, já não capturam o investimento produtivo como capturavam antes e boa parte dos novos investimentos de capital são direcionados para os setores de ponta e setores dinâmicos. E
Do ponto de vista do processo de trabalho, ocorre a instalação de um novo paradigma tecnológico e organizacional. Ou seja, a ideia de que o trabalho não mais precisa ser restrito à fábrica, com aquela rotina pré-estabelecida, com aquela rigidez típica do processo produtivo fordista. E o que se expressa na acumulação chamada, acumulação flexível, o just in time, a ideia de que se não precisa montar estoques imensos, se consegue produzir na medida da demanda. E isso, percebam, são mudanças importantes no processo de trabalho que decorrem, que estão casados com investimentos nos setores de ponta. Ou seja, é possível fazer uma acumulação flexível, just in time, que atende à demanda e não montando grandes estoques, graças a investimentos da informática, ao desenvolvimento da internet, permite estabelecer esses novos processos de trabalho. Bom, e aí no mercado de trabalho, essa acumulação flexível exige uma força de trabalho flexível. Ou seja, era importante, se o processo de trabalho não é mais rígido como era antes, é importante agora a gente ter uma livre negociação, a negociação direta entre empresas e trabalhadores, sem intermediação do Estado. É importante flexibilizar jornadas de trabalho, flexibilizar remuneração e direitos. Ou seja, agora é importante, por exemplo, num determinado mês, se a empresa quiser que os trabalhadores tenham uma carga horária menor para depois compensar isso no mês seguinte, em função de questões de demanda, etc., isso deveria ser possível, segundo essa resposta à crise do Fordismo. E o processo de terceirização é um processo que se desenvolve bastante em função dessas questões. No Brasil, essa reestruturação produtiva, ela vai impactar, ela vai gerar, ela vai forçar a abertura econômica, por exemplo. A abertura econômica que ganha forma com a política de comércio exterior do Collor, em 1990, a abertura econômica ela era um mecanismo de modernizar o processo produtivo das empresas instaladas aqui no Brasil. A abertura econômica mais a subvalorização do dólar, ou seja, a apreciação do dólar, gera um acirramento da concorrência. As empresas brasileiras agora perdem as barreiras que limitavam a concorrência com empresas de outros lugares. Então, a abertura mais a valorização do dólar obriga as empresas instaladas no Brasil a também transformarem o seu processo produtivo, a aumentarem produtividade. E, para isso, se estimula bastante as associações com capital estrangeiro, a ideia de que a entrada de capital estrangeiro poderia permitir a modernização do parque produtivo. Bom, como é que essas políticas neoliberais vão sendo implementadas? Aqui eu só trouxe aqui para a gente recapitular. A gente está falando dos anos 80 como o início desse processo, mas em alguns países como o Chile, isso começa bem antes. É muito bem conhecido que o Chile do Pinochet, quando dá o golpe e retira do poder o Salvador Allende, o governo socialista do Salvador Allende, o Chile implementa políticas neoliberais, e isso é amplamente conhecido. E por isso que o Chile é tido como o laboratório do neoliberalismo. Não sei se vocês estão escutando, mas a cachorrinha está latindo aqui. Mas isso ganha força internacional com a Inglaterra, com a Margaret Thatcher em 79, com o Reagan nos Estados Unidos em 80, e ao longo dos anos 80 isso vai se espalhando por vários países, muito em função das pressões que o FMI colocava. O choque do juro de 79 leva à crise da dívida externa numa porção de países periféricos, e os processos de renegociação das dívidas envolveram
acordos que eram acordos tipicamente neoliberais, e o Brasil entra um pouco atrasado nesse processo em função das condições dos anos 80, mas de fato é possível afirmar que essas políticas neoliberais passam a ser implementadas. Isso ganha hegemonia no plano das políticas com o Collor em 1990. Muito bem, e o que isso tem a ver com a globalização? Uma primeira questão que o Filgueiras traz é a diferenciação entre globalização e imperialismo. Os autores clássicos do imperialismo, ou seja, a globalização é uma fase do capitalismo do final do século XX. Mas no final do século XIX e comecinho do XX, todo mundo falava o que estava acontecendo no plano das relações internacionais de imperialismo. Ou seja, a globalização, em alguma maneira, é uma terminologia que é muito parecida com o que, 100 anos atrás, se chamava de imperialismo. Depois, no vídeo seguinte, eu vou desenvolver um pouco essa ideia. Porque a ideia de imperialismo é uma ideia de exploração internacional. E tem os teóricos da globalização defendiam que a globalização não era um processo de exploração internacional, era um processo de vantagens para todo mundo. Bom, então, mas esse é um debate importante que nós vamos travar em outro momento. Bom, a reestruturação produtiva, ela permitiu o aprofundamento da internacionalização das relações capitalistas de produção e distribuição. O que significa isso? Com a reestruturação produtiva, foi possível segmentar o processo de produção, a cadeia de produção, em várias etapas conectadas entre si. E isso permitiu, como eu já mencionei anteriormente, que as fases iniciais e intermediárias do processo de produção se deslocassem para os países periféricos. O maior exemplo disso é a China, que a partir dos anos 80, especialmente dos 90, passa a receber uma enorme quantidade de investimento estrangeiro. Por que isso foi possível? Porque passou a ser possível integrar a produção feita em locais diferentes, são, por exemplo, da tecnologia, da internet, da comunicação mais instantânea, que permitiu esse tipo de relação produtiva. Vejam, e o que estimula esse movimento é a busca de salários mais baratos. No primeiro momento, é isso que as grandes empresas capitalistas estão buscando, e por isso que vão para a periferia do sistema. Bom, existe um debate nos anos 90, esse debate me parece que está superado, mas que o Filgueiras traz, se a globalização era uma espécie de continuidade do capitalismo, ou era uma ruptura com o capitalismo. Alguns autores, como Klaus Hoff, falam de uma comunidade global, tá certo? A ideia de que viveríamos uma outra coisa, que não era mais possível chamar de capitalismo. Ou seja, é o debate se era uma nova fase ou se estávamos vivenciando uma sociedade pós-capitalista. Enfim, então esse foi um debate importante que tem a ver com o debate do Estado-nação. Se estamos assistindo a decadência do Estado-nação, também estamos assistindo a decadência do capitalismo. Era um debate, creio que esse debate já está um pouco superado hoje em dia. O argumento do Luiz Filgueiras é que a globalização da produção, ou seja, esse repartimento da produção em vários locais diferentes, significa a desterritorialização da burguesia. Mas não significa o fim da burguesia, significa que ela está se desterritorializando. Ela não existe mais uma burguesia americana contra uma burguesia japonesa, ou seja, as coisas se conectaram, a burguesia se desterritorializou e, portanto, o mundo vem se tornando cada vez mais semelhante. Ou seja, a globalização da produção significa o espalhamento, o espraiamento do capitalismo no espaço. É disso que se trata. E, além da globalização produtiva,
existe uma globalização financeira que teve uma influência decisiva para o êxito do Plano Real. Não é a nossa ênfase aqui, é só para deixar claro. De onde vem essa globalização financeira? O ponto é, se existe um impulso para a globalização da produção, para montar processos produtivos em lugares diferentes, em nações distintas, isso significa que o dinheiro vai fluir também internacionalmente. Portanto, a globalização produtiva pressiona por uma globalização financeira, pela criação de um mercado unificado de dinheiro no âmbito planetário. Ou seja, a globalização financeira, portanto, ela é o resultado de 3 processos. Uma desregulamentação monetária e financeira, ou seja, a eliminação de regras sobre a circulação de dinheiro internacionalmente, o processo de desintermediação, ou seja, os bancos, que são os intermediários financeiros, tendo um papel menor, e esse papel da circulação financeira ocorrendo muito dentro das grandes corporações produtivas, e um terceiro processo, que é a abertura dos mercados financeiros nacionais. E aqui isso era quase uma condição, na verdade continua sendo, para incorporação de capital estrangeiro. Ou seja, um país que deseja se integrar nesse processo de globalização, ele precisa oferecer uma condição para o capital produtivo de que ele vai conseguir repatriar o dinheiro quando for preciso, mandar lucros, mandar dividendos, sem ter muitas complicações burocráticas e entraves de tipos diversos. Então, a globalização financeira permitiu aos países periféricos montarem suas estratégias de estabilização, apoiadas precariamente nos fluxos internacionais de capitais de curto prazo. Ou seja, as estratégias de estabilização, aqui está falando na questão da inflação, né? As estratégias de estabilização foram baseadas no aumento da concorrência internacional, aumento das importações, e para isso funcionar era preciso a entrada de fluxos financeiros, que o autor chama aqui de capitais de curto prazo. E isso enfraqueceu a capacidade de seus governos em fazer políticas macroeconômicas. O exemplo mais claro disso é o Brasil, em que a taxa de juros ela é muito determinada pela necessidade de atrair capital estrangeiro. Muito bem, então essa nova fase do capitalismo, ela expressa a convergência desses 3 movimentos. O movimento neoliberal no plano ideológico e político, que ganha hegemonia com uma reestruturação produtiva, uma revolução da microeletrônica, da internet, e essa reestruturação produtiva, por sua vez, garante as condições materiais, ela força um processo de globalização através da fragmentação do processo produtivo e da necessidade de um mercado unificado de dinheiro. Então, para encerrar, o argumento do Filgueiras é um argumento muito importante para o nosso curso, porque é um argumento que entrelaça esses fenômenos. Portanto, quando eu falar aqui de neoliberalismo ou de globalização, na verdade uma coisa não existe sem a outra. Tá? Esse é o ponto. E não existe sem a reestruturação produtiva. Então é isso que eu queria trazer o argumento do Filgueiras para a gente debater na próxima reunião síncrona. E adiante, eu vou trazer uma outra hipótese sobre o fim da globalização, que parece que é o que está acontecendo hoje, mas isso fica para um momento seguinte. Obrigado e nos vemos em breve.